Você sabia que Pedro II, o imperador do Brasil, que perdeu e foi expulso daqui pelos militares positivistas, foi aparecer lá no Egito, de frente das pirâmides do Egito, foi aparecer na Esfinge. A Esfinge na época não estava nem desterrada, estava soterrada. O que esse Pedro II foi fazer lá? Você sabe disso? Você sabe o porquê que ele esteve lá com a comitiva dele? Você sabe por quê? Já te contaram o segredo que está por trás? Nem eu vou te contar. Estou dando a dica para que você venha pesquisar aquilo que está oculto de muitos. Da mesma forma, o que Napoleão Bonaparte foi fazer lá? O que Napoleão Bonaparte foi fazer no Antigo Egito, dar tiro no nariz da Esfinge e olhar para as pirâmides? Você sabe? Napoleão não tinha tanta coisa para fazer, não? Napoleão não tinha a Europa para conquistar? Por que Napoleão foi invadir Moscou ao invés de São Petersburgo, cidade de Pedro? Por que ele foi para Moscóvia, Mesquev, Moscou? Vocês sabem dizer? Eu te aconselharia a dar uma olhada nos mapas do século XIX, século XVIII, século XIX. Dá uma olhadinha nas arquiteturas, na mentalidade das arquiteturas, das engenharias que existiam nesses prédios gigantescos e que dizem que eram gregos, né? Que dizem que era da fase do neoplatonismo, que dizem que é da fase do barroco, do romanismo, mas que na maioria as cúpulas são todas parecidas e está no mundo inteiro. Uma coisa muito estranha, não? E que você vê que no século XIX, século XVIII para XIX, teve uma avalanche de lama que tomou o mundo inteiro. É óbvio que eu não estou confundindo com o dilúvio, porque o dilúvio foram ondas colossais, foram ondas que tomaram o Everest, que suplantaram o Everest, o K2, qualquer tipo de montanha desse mundo. Até porque o dilúvio também não foi só água e lama, mas foi plasma caindo. Eletricidade, energia, petrificando a tudo. E a matéria de qual era constituído o ser humano, ou os seres daquela época, era bem diferente da nossa. Nós somos carbonos. Aparentemente, eles eram seres de silício. Quando a eletricidade bateu, eles ficaram como que sabão. Carne, osso, mais ligado, parece que sabão. E aí eles foram petrificados e viraram aquelas pedras. Quando você vai olhar para aquelas pedras, a pedra do diabo, a torre do diabo, e tantas outras pedras que quando você vai olhar por cima com um drone ou com um avião, parece aqueles maciços, e você vai olhar que é igual a um toco de árvore que é arrancado e fica aquele tronco, a mesmíssima coisa. E os geólogos não explicam, não sabem, porque isso aqui é vulcão, mas não tem nenhum vulcão por perto. E quando o vulcão cai, as lavas caem, ela sai derretendo e sai sem formação alguma. As árvores crescem, são montanhas que crescem e com filamentos e com coisas muito estranhas, parecem realmente alguma coisa que foi petrificada. Napoleão, Pedro II sabiam de coisas que nós, vãs, mortais, não sabemos. A pergunta que se faz é por que ele foi invadir Moscou. Mas é porque Moscou é o coração. Quem pega Kiev, pega o pé. Quem pega Moscou, pega o coração. E quem pega Petersburgo, pega a cabeça. É mesmo, é? Você caiu nessa narrativa? Quem é que estava lá? Quem é que estava lá? Porque existem fotos, se você procurar, de verdade, não no Google, não no site GPT, porque já estão comprados, já está diluído, você tem que procurar de outras formas. Você encontra gigantes de 7, de 10, de 15, de 20 metros de altura. Se você pesquisar em 1500, 1600 gerados, Mercator, e você for lá no Piri Reis, tem outros mapas. Você encontra a Antártida com grama, com seres muito que estranhos,
E esses caras, eles eram sistemáticos na questão de desenhar os seus mapas. Eles precisavam de informações na cartografia, eles tinham que ter certeza, convicção. Eles não eram idiotas. Você acha que antigamente eles eram mais rasos ou mais profundos do que a gente? Quando você estuda Plotino, quando você estuda os neoplatônicos, quando você estuda Pitágoras, quando você estuda o estoicismo, você acha que esses caras estavam de bobeira? Você acha que os árabes, com a questão da bússola, o astrolábio, a pólvora chinesa e aquilo tudo, você acha que eles estavam de bobeira? Já foi provado que os fenícios vieram aqui muito antes de tudo. E aí eu quero te perguntar novamente, o que Napoleão foi fazer lá? Primeira coisa foi usado. Foi usado por quem? Pelo sistema da época. Por que que as monarquias caíram? Cadê aquela dinheirama que tinha em Gênova, Veneza e em todas aquelas famílias que comandavam a Europa? Cadê o dinheiro dos otomanos e dos mouros que, quando foram expulsos, ficaram com quem, aonde? E o sistema bancário que permaneceu? Será que ficou tudo na mão dos Bauer, ficou na mão dos Rothschilds? É isso mesmo? Porque tinha outros bancos anteriores, tinha outras famílias anteriores, nobiliárquicas e gigantescas. Cadê a família que cuida do Banco do Vaticano? Cadê a família que cuida da administração do Vaticano? Cadê aquelas famílias? Eu acho melhor você pensar um pouco mais e não cair nas narrativas que estão nos entregando. Durkheim já falava alguma coisa parecida com isso, ó. Émile Durkheim, século XIX, junto dos positivistas. Vamos lá. Você compra aquilo por quê? Porque aquilo é você quem escolhe ou aquilo foi construído e criado para você, na tua medida, da tua forma? Ou seja, você vai ser sujeito na ação ou você vai ser mais um indivíduo? E aí, eu faço novamente a pergunta: quem colocou quem aqui nesta República das Bananas? Quem coloca quem? Porque a mesma elite, eu não gosto desse termo elite porque é um cunhado, é um termo cunhado pelo Carlos Marquezinho, né, que é antiteísta, lurista, franquista, sabataísta. Pesquisa o que é isso, você vai ter uma grata surpresa. Então assim, veja, por que eles estão... Por que eles estão trabalhando isto? Por que eles estão trabalhando desta forma? Por que eles estão fazendo isto? De onde eles vieram? Qual é a origem deles? Por quê? Do que eles escondem? Do que eles têm medo? Quem manda nisso de verdade? Não se esqueça que Roma dominava os outros países militarmente, mas eles dominavam com as elites culturais. Esse termo marxista de elite, eu vou falar de casta ou camada dominante. Mas assim, veja, o que eles têm? Eles estão, na verdade, atuando para manter escravos escravizados na sua correria, na sua situação do dia a dia. Você não tem paz na alma para pensar, até porque os gregos, os que podiam votar é quem vivia na cidade, era quem não trabalhava braçalmente, mas quem pensava e articulava. E você não tem tempo para nada, não tem tempo para concatenar, não tem tempo para fazer nada. Você só trabalha e vive a tua vidinha no dia a dia e vai levando como osmose, entrando pela cabeça adentro. Enfim, é um papo, é um desabafo. Eu queria que você pensasse um pouquinho nessas informações que eu estou lhe dando. Ok? Um abraço, comente, curta, compartilhe. E é isso aí. Estou falando sobre Bonaparte, Napoleão Bonaparte, parte 1.